Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, a parte 2 de Romanos, a aula 9 do nosso fascículo aqui que estamos seguindo, o Evangelho se espalha, do nosso kit da Bíblia inteira, livro por livro. O texto é Romanos 3:21 até 5:21. Não se esqueça de ler os textos na íntegra. Nós não estamos lendo aqui porque estamos fazendo apenas um apanhado rápido, mas você precisa ler o texto completo. Nós já vimos no começo, então, que Paulo apresenta nos 3 primeiros capítulos a condição do ser humano sem Deus. Muito importante você ressaltar isso quando está evangelizando, porque se a pessoa não perceber, não é você que vai convencer a pessoa disso, mas se ela não for apresentada ao fato de que todos somos pecadores, ela vai dar alguma daquelas desculpas. Eu sou religioso, mas eu sou moralista, mas eu não sou tão ruim assim, mas eu não faço o que os outros fazem, e o problema não é esse, o problema é a sua natureza. Nós somos pecadores por natureza. Aliás, nós não somos perdidos e não somos condenados por causa das coisas erradas que nós fazemos. Nós somos condenados por causa da nossa condição de pecadores que nos separa de Deus. As nossas práticas pecaminosas são apenas a prova de que Deus tem razão quando Ele diz que somos pecadores. Ninguém vai para o inferno porque faz alguma dessas coisas que estão descritas aqui. Essas coisas são a consequência daquilo que nos faz perdidos de sermos pecadores. Então, é isso que Paulo está demonstrando aqui. Então, depois de ele dizer tudo isso, aí ele começa a mostrar qual é a solução para essa condição. Então, no capítulo 3 ainda, e no versículo 21, diz assim que agora, na verdade vamos começar do 19 para fazer a conexão do que nós falamos na primeira aula. Sabemos que tudo que a lei o diz para aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E embora esteja falando aqui da lei de Moisés, porque a conexão aqui era com os judeus, mas ele também pode estar se referindo aqui, e essa lei pode se aplicar à lei da nossa consciência, ou seja, você não é salvo, mesmo que você conseguisse andar direito e cumprir as ordenanças da lei, ou atender à voz da sua consciência, essa lei interior que você tem, que já operava no mundo antes da lei de Moisés, mesmo assim você não consegue se salvar, porque isso é apenas para nos mostrar, tanto essa consciência quanto a lei escrita, é apenas para nos mostrar que somos pecadores e que não conseguimos alcançar o padrão de Deus por nós mesmos. Então ele começa a dizer, versículo 21 do capítulo 3, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. E ele vai dizer qual é: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui ele vai começar a apresentar a solução. Nós somos irremediavelmente perdidos, somos pecadores, não tem o que a gente possa fazer para nos livrar dessa condição. Por isso que Deus intervém e traz a sua justiça mediante Jesus. Então, não é porque nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é porque Jesus foi enviado, e aí ele diz assim, Deus, o versículo 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Olha, tem coisas importantes aqui, nós não vamos poder entrar em detalhes aqui, mas só para você entender qual é a sequência que ele está seguindo e o seu raciocínio. Deus deu a lei, Deus nos deu a consciência para nós sabermos que somos pecadores. A lei serve só para isso, ela não consegue nos salvar. Agora Jesus vem e ele se apresenta como um sacrifício para propiciação. O que é isso? Isso é uma referência, uma menção. Lá ao Velho Testamento havia lá no tabernáculo a arca que representava a presença de Deus. Era uma caixa de ouro, de madeira coberta de ouro, e tinha lá os varões que é por meio do qual os sacerdotes carregavam a arca. E essa caixa ela era tampada com uma peça muito bonita de ouro. Depois você pode ler lá isso em Êxodo 25, tem a descrição disso, e depois em Levítico 16 vai dizer o que acontecia de importante nessa arca. Então a arca era tampada com essa caixa era tampada com essa lâmina de ouro, com os querubins fundidos ali numa peça só. Isso era chamado de propiciatório. Propiciatório nada mais é do que cobertura ou tampa. Então o propiciatório tampava a arca. Agora, o que acontecia lá uma vez por ano? Ninguém podia entrar lá, essa peça, a arca ficava dentro do Santo dos Santos, tinha um véu que separava do lugar santo, no lugar santo os sacerdotes entravam, ali tinha a mesa dos pães da proposição, tinha o candelabro, tinha o altar de incenso, mas o sacerdote só podia entrar até ali.
Nessa outra parte onde ficava a arca e o seu propiciatório, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, é que entrava levando o sangue de um bode e espargia o sangue sobre aquele lugar. É essa a figura que Deus está usando lá desde o Velho Testamento e Paulo está usando aqui para demonstrar o que nós precisamos. Nós precisamos estar cobertos pelo sangue de uma vítima inocente, pela vida de uma pessoa inocente, para que Deus olhe para nós e nos veja cobertos por essa vida. E tem que ser o sangue de alguém inocente. E aqui você já entendeu qual é a ideia. Ele está dizendo que Jesus foi essa vítima inocente. Os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, Hebreus diz que eles não podiam apagar ou cobrir o pecado de ninguém. Eles eram apenas um sinal, eles eram uma indicação muito importante de que um dia o sacrifício definitivo seria feito. Qual era o sacrifício? O sacrifício de Jesus. Então, por isso que ele disse aqui que em sua tolerância ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, antes de Jesus vir, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo, você só pode ser salvo, você só pode ser justificado se você crê na suficiência de Jesus para fazer isso por você. E Jesus Cristo veio e cobriu com o seu sangue a nossa vida e o nosso pecado, de maneira que agora quando Deus olha para nós, ele vê primeiro a vida de Jesus, nós somos revestidos dele, então ele foi entregue como esse sacrifício aqui para, mediante a fé, nós sermos salvos. Então essa é a doutrina central que vai permear toda a carta. Depois de dizer, você não consegue se salvar sozinho, agora ele vai dizer, tem uma solução e uma só, Jesus Cristo, sua vida dada, porque quando ele fala do sangue, é a vida que foi dada, e é assim que funciona. E como é que eu posso fazer então para ser justificado? Ele vai dizer, não é na base da obediência da lei, não é no meu mérito, não é na minha moralidade, é pela fé no sacrifício de Jesus. E ele vai mostrar como a fé era a chave de acesso à justificação, mesmo antes da lei de Moisés, porque ele vai citar o caso, por exemplo, de Abraão. Abraão creu em Deus, quando Deus disse a ele que ele seria o pai de uma grande nação, ele creu contra toda a esperança, como ele vai dizer aqui no capítulo 4, e ele aceitou o fato de que a palavra de Deus para ele era a verdade. E aí diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 15, e ele cita aqui, isso lhe foi creditado como justiça. Não foi nenhum mérito dele, mas ele creu naquilo que Deus disse, ele creu na promessa de Deus. E veja, Paulo cita o caso de Abraão porque ele vem antes da lei. Abraão, ele vem muito antes de Moisés, séculos antes. E a justificação já era pela fé. Todo ser humano que vai ser salvo na história passada, aqueles que já estão salvos e aqueles que serão salvos, ou os que são salvos hoje, todos são salvos da mesma maneira. A justificação pela fé. Então ele vai mostrar isso de forma brilhante, mostrando que a justiça de Deus se manifesta sem a lei e ela é aplicada na vida do homem através da fé. E aí isso traz a solução e modifica o quadro completamente. Se você comparar os termos dos capítulos 1 a 3 com o que vai acontecer agora no capítulo 5, que são os resultados na vida daqueles que são justificados pela fé, há uma mudança da água para o vinho. O cenário é completamente diferente. Ele começa dizendo no capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, veja, eu era pecador perdido, não tinha o que fazer. Eu criei, e porque eu criei, Deus me justificou. Agora, o que vai acontecer? Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E aí todas as bênçãos que ele vai descrever aqui são decorrentes disso. Qual é o mérito que a gente teve? Zero, nenhum. Cristo nos amou quando nós éramos ainda fracos, versículo 6. Deus provou seu amor para conosco. Cristo morreu pelos nossos pecados quando nós ainda éramos fracos. E depois ele fala, Deus provou seu amor para conosco quando Cristo morreu em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Sempre tivemos o favor de Deus em alguma medida. O ser humano sempre gozou do favor de Deus. No entanto, agora está plenamente demonstrado e nós podemos ser salvos por causa disso. E aí? Será que então, é o que ele vai dizer no final aqui, no capítulo 5, versículos 12 a 21, ele diz que o primeiro Adão, ele pecou e por causa dele veio a desobediência sobre todos. Agora ele diz, o último Adão, que é Jesus, por um ato de obediência, ou seja, a sua morte de cruz, ele trouxe a vida a todos.
Agora vamos entender esse todos aqui dentro do contexto da carta. Paulo já demonstrou que todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. Então é evidente que em Adão, estávamos representados lá como seres humanos, em Adão todos nós nos tornamos pecadores. Agora, em Jesus, todos estão automaticamente justificados? Não, ele está demonstrando desde o começo da carta que isso só é possível pela fé. Então, a justificação, ela só tem valor para aqueles que creem nisso. Ela está disponível para todos, porque há um recurso. A morte de Jesus foi para todas as pessoas, no entanto, somente aqueles que creem nele é que têm acesso a essa bênção e a essa justificação. A morte e a ressurreição de Jesus são suficientes para nos dar a vida eterna, mas para ser justificado, o homem precisa crer, isso é, precisa depender desse sacrifício, e como ele vai mostrar mais para frente no capítulo 10, precisa confessar isso com os seus lábios, crer no coração, confessar com os lábios diante de Deus, para que seja salvo. Então, essa é basicamente a doutrina da justificação pela fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Qualquer pessoa que crê será salva, será justificada. Aquele que não crê vai continuar na mesma condição. Adão trouxe o pecado para todos. Jesus trouxe a salvação para todos, mas aqui não estou acrescentando essa expressão porque eu quero acrescentar. É o próprio apóstolo Paulo que vai dizer em todo o capítulo, não só no capítulo 5, mas nos 4 anteriores, e vai continuar usando essa expressão justificação pela fé. Justificação pela fé. Não é a justificação pelo ato de Jesus pura e simplesmente, mas justificação pela fé significa o ato de Jesus se tornará válido na medida em que aqueles que creem nisso, ou seja, aqueles que reconhecerem que são pecadores e que não podem salvar-se sozinhos e que precisam do sacrifício de Jesus, então eles poderão ser justificados. É uma doutrina muito simples, porém é uma doutrina bastante importante, ela é essencial. Se você tirar essa doutrina, você vai ter uma heresia ou uma mensagem qualquer que não mais o Evangelho. Então é muito importante que você leia, e a minha sugestão sempre é essa. Não se esqueça de ler os textos na íntegra. Nós não estamos lendo aqui porque estamos fazendo apenas um apanhado rápido, mas você precisa ler o texto completo.